Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de estados físicos da matéria. Olá pessoal, a primeira questão fala o seguinte: complete o quadro escrevendo o nome da passagem de estado físico da matéria representada pelas setinhas abaixo. Então vamos lá, do estado sólido para o estado líquido, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Lembra que a vaporização ela pode ser compreendida como evaporação, que é uma vaporização mais lenta, não é isso? Ela vai acontecendo de maneira gradual na superfície do líquido, certo? Sem que haja formação de bolha. Enquanto na ebulição é uma vaporização mais rápida, certo? Porque há a formação de bolha e é para todo o líquido, e não só para as moléculas da superfície. Bom, voltando do estado gasoso para o estado líquido, nós iríamos chamar de condensação. Condensação, ou pode ser a liquefação também. E do estado líquido para o estado sólido, vai ser o que nós vamos chamar de solidificação. Solidificação. Muito bem. E a passagem do estado sólido para o estado gasoso, diretamente a gente chama de sublimação. Sublimação. Certo? Muito bem, vamos lá. Na questão número 2, ela fala assim: analise os seguintes dados relativos às três substâncias, A, B e C. Então, ele fala o seguinte: a substância A, o ponto de fusão é menos 10 e o ponto de ebulição 50. A substância B, o ponto de fusão é menos 150 e o ponto de ebulição é 800 graus. Na letra C, o ponto de fusão é menos 50 graus e o ponto de ebulição é 10 graus. A opção do estado físico correto para cada substância, A, B e C, é 25 graus, respectivamente. Ele falou 25 graus. 25 graus Celsius. Muito bem. Então, o que a gente vai ver? Bom, a gente escreve assim, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição. Bom, se a substância química, presta bem atenção, se a substância química, eu vou trocar de cor aqui, se a substância química ela tiver a temperatura for antes do ponto de fusão, ela vai se encontrar no estado sólido. Bom, se for exatamente o ponto de fusão dela, vai se encontrar em dois estados físicos, sólido e líquido. Se tiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela vai estar sempre líquida. Exatamente no ponto de ebulição, ela vai estar líquida e gasosa. E acima do ponto de ebulição, ela vai só se encontrar no estado gasoso. Logo, o que nós iremos fazer vai ser o seguinte: colocar o ponto de ebulição e o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias aqui. No caso do A, o ponto de fusão é menos 10 e o ponto de ebulição é 50. Cuidado que você tem que ver assim, tá? Bom, no B, o ponto de fusão é 150 e o ponto de ebulição é 800 graus. E o C, o ponto de fusão é menos 50 e o ponto de ebulição é 10 graus. Então, o que nós iremos fazer vai ser o seguinte, presta atenção. Nós iremos agora então fazer uma comparação. Ele falou 25 graus, não foi? Como ele falou 25 graus, ele está em que faixa aqui para a substância A? Essa aqui é a A, essa aqui é a B e essa aqui é a C. O 25 graus está entre menos 10 e 50, então obrigatoriamente ela vai ter que estar no estado líquido. Então a letra C não pode, a letra D não pode, porque está começando com o estado gasoso. 25 graus está abaixo dos 150 aqui para B, concorda? Porque a B começa nos 150. Logo, obrigatoriamente, ela tem que estar sólida. Então só pode ser a letra B. Porque então ali, ó, o ponto para a substância C, o ponto de ebulição é 10 graus. Como você está a 25, você está maior do que o ponto de ebulição, ela vai estar obrigatoriamente aqui, ó, no estado gasoso, que é o que mostra a alternativa B. Correto? Muito bem. Qualquer dúvida é só tirar comigo em sala. Bom, seja dada a seguinte tabela. De cima para baixo, os estados físicos dos compostos a uma temperatura de 25 graus. Então ele está falando aqui de novo 25 graus. No caso do pentano, 25 graus, você concorda que está aqui entre um e outro?
Se tá entre um e outro, vai estar líquido. Se está antes, vai estar sólido. Se está depois, vai estar gasoso. Se estiver em cima, vai ser sempre na transição entre um estado físico e outro. Então, o que a gente vai ver? Vamos lá, 25 graus. A 25 graus, 25 está entre menos 130 e 36. Então, o estado é líquido. Então, o pentano ele vai estar líquido. Bom, no caso do fenol, o fenol é 43 e 182. Como você está a 25, 25 está antes de 43. 25 está aqui. Está antes. Essa caneta aqui é uma droga. Está antes. Então, consequentemente, ele vai estar sólido. Sólido. Bom, então, líquido sólido, né? O clorofórmio, menos 63 e 61. 25 graus está entre menos 63 e 61. Então, consequentemente, ele também vai se encontrar no estado líquido. E, no caso, o cloro, menos 101 e 30, menos 34, 25 graus está maior. 25 graus está para cá, está maior do que menos 34,5, ou seja, esses valores negativos aí. Então, consequentemente, o cloro é gasoso. Consequentemente, a resposta é a letra A. Líquido, sólido, líquido e um gás. Muito fácil. Vamos lá. 4. O gráfico abaixo refere-se à transformação de uma substância que se encontra inicialmente no estado sólido. Com base no gráfico, indique: letra A, temperatura de fusão e ebulição da substância. Temperatura de fusão é sempre no primeiro patamar e a temperatura de ebulição aqui no segundo patamar, né, considerando daqui para lá. Muito bem, uma vez que ela está crescendo, né? Todo gráfico assim, você vai contar sempre subindo. Então, o ponto de fusão vai ser igual a 10 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser igual a 25 graus Celsius. Letra B. O estado físico que se encontra a substância é 0 graus, a 20 e a 40. O que você vai fazer, o indivíduo? Tu vai fazer assim, preste atenção. Abaixo do ponto de fusão ela vai estar sólida. Em cima, sólida mais líquida. Aqui líquido mais gasoso. E aqui gasoso. Então, consequentemente, como ele perguntou qual vai ser o estado físico a zero ele está sólido. Então, sólido a zero. 20 graus está nesse patamar aqui, entre 10 e 25. Então, ela vai estar líquida. E a 40 graus está acima de 25, então ela vai estar gasosa, certo? Vai estar acima desse ponto aqui, que é de 25 graus. Bom, por que podemos afirmar que esse gráfico é referente a uma substância pura? Porque ele tem patamares fixos, ou seja, o ponto de fusão acontece numa única temperatura, que não é variável, 10 graus Celsius, e o ponto de ebulição acontece, como a gente já tinha descrito lá em cima, 25 graus, é uma temperatura fixa. Quando não há variação na fusão nem na ebulição, a gente pode afirmar que o gráfico se trata de uma substância pura. Muito bem. A quinta questão fala, considerando os seguintes dados. Bom, pode-se afirmar que a 40 graus sob pressão de uma atmosfera se apresentam no estado gasoso as substâncias. Vamos lá, gasoso. Vai ser gasosa quem? A substância que tem o ponto de ebulição mais baixo. A 40 graus, está vendo como o etanol, o ponto de ebulição é 78, então a 40 ele não chegou na ebulição ainda. Nem o clorofórmio, também não, porque 61 graus, né? Que é o ponto de ebulição dele, a 40 graus ele não vai estar ebulindo ainda. Mas o brometo de etila, como ele é a 38 e o éter etílico é 34, a temperatura de 40, eles já passaram a ebulição deles, então consequentemente eles vão estar gasosos. Então a resposta é 3 e 4. Então letra E aqui, 3 e 4. Considere o gráfico abaixo que mostra o comportamento da água de acordo com a mudança de temperatura a uma mesma pressão. Marque verdadeiro ou falso para as afirmativas. Então vamos lá. Então vamos lá, aqui no ponto A. Cara, que inferno isso. No ponto A é sólido. No ponto B ela vai estar sólido mais líquido. No C líquido. No D líquido mais gasoso. E no G não é gasoso. Então vamos lá. A temperatura de menos 2, a água só existirá na fase sólida? Então sim, porque abaixo de zero ela vai estar sólida.
A uma temperatura de 2 graus, a água só existirá na fase líquida. 2 graus está acima de zero, então verdadeiro. Sim. A uma temperatura de 0 graus, a água só existirá na fase sólida. Não, é falso, porque ela vai existir em 2 estados físicos, sólido e líquido. A uma temperatura de 100 graus, a água poderá ser encontrada em 2 estados físicos. Sim, verdadeiro. Pode ser tanto líquido quanto gasoso. A uma temperatura de 50 graus, a água só existirá na fase líquida. Sim, verdadeiro. Estamos considerando, obviamente, a água pura, né? Porque aqui você está vendo que o patamar está fixo. E aqui o patamar está fixo também. Quando a água está misturada com outra coisa, é outros 500. A gente vai discutir depois. Bom, observe os diagramas de mudança de fase das substâncias A e B, puras A e B, submetidas às mesmas condições experimentais. Marque a alternativa que indica a substância que se funde mais rapidamente, o tempo e a temperatura de fusão, né? São respectivamente o que? Vamos lá. Aqui, a fusão é aqui e aqui, concordo? Só que o tempo de fusão aqui está de 20 para 35. Então, como o tempo está em minutos, então aqui está levando 15 minutos para fundir. E aqui está passando de 10 a 30. Então aqui está levando 20 minutos para fundir. Então, consequentemente, aqui funde mais rápido é essa daqui, certo? Que é a substância A. Então, a substância A funde mais rapidamente em 15 minutos e o ponto de fusão dela é menos 116. Então, a resposta é a letra E. Muito bem. Bom, a 8 fala, observe a tabela abaixo e identifique quais estão sólidos à temperatura ambiente. Sempre que a gente perguntar qual a substância que está sólida à temperatura ambiente, olha sempre as substâncias que têm um ponto de fusão mais alto. Bom, quem tem um ponto de fusão alto aqui? 810 graus o cálcio, alto pra caçambas, né? O cobre, 1083, perdão, eu falo 1800, 1083 graus para ele fundir, passar do sólido para o líquido, né? O fenol é 43 graus, é uma temperatura alta, não tão alta quanto essas, mas, né, é alta. E o ouro também, aqui, 1063 graus para ele fundir. Então, consequentemente, a resposta seria, né, cálcio, cobre, fenol e ouro. Muito bem. De acordo com os dados da tabela ao lado, construa o gráfico de mudança de fase para o bromo. Vamos fazer aqui um gráfico. Tá tudo torto porque eu estou usando uma mesinha de desenhar, né? Vai ficar meio troncho, né? Tava tentando pegar uma palavra aqui, mas seria mais ou menos isso. O bromo, ele tá aqui. Vamos lá, o bromo tá aqui. Menos 7,3. Considerando que aqui é zero, eu vou considerar aqui 7,3 negativo está aqui, menos 7,3 e vou considerar, então aqui mais ou menos 63 graus. Aí o que você vai fazer, ô Capadócio? Tu vai fazer o seguinte, tu vai puxar daqui, ó, vai puxar daqui, faz sempre um traço com uma certa distância aqui do ponto, puxa para baixo, tá vendo? Depois sobe aqui, ó, aqui assim e sobe. Uma tilhadinha aqui. E aqui. E aí você coloca, não esquece na prova não, senão já era. Nabo. Aqui, ó. Sólido, vou botar o estado físico. Sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. E não esquece também de colocar o que é aqui. Ó. Temperatura. Ih, rapaz, vamos lá, volta lá. Aqui. A temperatura em graus Celsius e aqui o tempo. Então tá aí completinho. O gráfico que melhor representa o comportamento de uma mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É que a mistura comum ela vai ter esse tipo de gráfico aqui. É sempre tudo torto. A variação na fusão e a variação na ebulição. Você pode olhar aqui, ó. Varia aqui e varia aqui. Tá tudo torto, mas dá para você entender. Né? Não é fixozinho igual tá aqui e aqui. Mas a mistura eutética, ela, como é que a gente sabe que ela é uma mistura eutética? Porque ela, no ponto de fusão, ela se comporta como uma substância pura, mas vai ser variável lá em cima. Então aqui ela é fixa, mas aqui ela é variável, certo? É só você buscar qual delas é fixa embaixo, variável em cima, que é a letra C. Então o gráfico C é o único que tem
né? Aqui ó, a A é substância pura, né? Aqui, tá vendo que ela é variável nos dois, é uma mistura comum. Aqui ela é variável aqui, mas é fixa aqui. Isso aqui a gente chama de azeotrópica. E esse gráfico aqui, tu pode esquecer dele, né? Tá tudo errado. Muito bem. São dados da tabela a seguir os pontos de fusão e ponto de ebulição, a pressão de um ATM de duas substâncias químicas, o ácido acético e o bromo. E aí, elas foram submetidas a 2 experimentos. Aqui eu olho a 150 graus. Eu vou arremessar essa caneta lá embaixo daqui a pouco. Aqui eu olho a 150 graus. Então, se você botar o ácido acético, tá vendo aqui? Isso aqui, gente, esse desenho aqui é a fórmula do ácido acético. Tá? Ácido acético. Acético. Bom, ele está colocando o ácido acético a 150 graus. Como o ponto de fusão, o 150 graus está acima do ponto de ebulição dele, que é 118, obrigatoriamente ele vai estar no estado gasoso. Ou seja, mais uma vez, 150 graus está acima de 118. Então ele vai estar maior do que a ebulição dele. Então ele vai estar gasoso. E aqui está dizendo assim, água líquida em equilíbrio com gelo. A água vai estar em equilíbrio com gelo a 0 graus Celsius. Então você está colocando o bromo a 0 graus. Se você está colocando o bromo a 0 graus, o bromo, ponto de fusão é menos 7 e ponto de ebulição é 59. Então 0 graus está entre esses valores, então ele vai estar líquido. Né? Quando está antes é sólido, quando está entre é líquido e quando está depois é gasoso. Então a resposta vai ser, um vai estar gasoso e o outro vai estar líquido. Então gasoso e líquido. Letra E. A questão 12 fala, dado o diagrama de aquecimento de um material. Aí, fala assim, a alternativa correta é, o diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Não, pura ela não pode ser, porque ela apresenta aqui a variação no ponto de ebulição. Trata-se de uma mistura comum? Não, porque a mistura comum ela teria variação tanto na fusão, que é aqui, quanto na ebulição, que é aqui. Os dois teriam que ser tortinho. Bom, 210, é a temperatura de fusão do material? Não, a fusão ela acontece aqui, a 80 graus, certo? Onde ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então aqui é sólido mais líquido. Muito bem. A transformação de X para Y é um fenômeno químico? Não, um fenômeno físico. Por que, Binho? Porque não deixou de ser a substância, né? Só está mudando de estado. 80 graus é a temperatura de fusão do material? Sim. Então a resposta é a letra E. É isso. Muito obrigado. Um beijo.